Aqui na sequência, nós vamos fazer outras formas de classificação de escoamentos. Então, nos slides anteriores, nós vimos como classificar o escoamento em relação ao grau de instabilidade ou ao seu grau de turbulência. Ele pode ser classificado em escoamento laminar, escoamento turbulento e, em alguns casos, em escoamento de transição, certo? Aquele laminar que quer se instabilizar, que está se tornando turbulento, né? Então, em relação ao grau de estabilidade, nós temos essa classificação: escoamento laminar, escoamento de transição e escoamento turbulento. Agora nós vamos fazer a classificação de escoamentos em relação ao tempo, a variação de suas propriedades, de suas variáveis com o tempo. Então, ele é classificado em duas modalidades: o escoamento permanente, que ocorre quando as variáveis pontuais, que são velocidade e pressão, não se alteram com o tempo. Então, nos escoamentos permanentes, a derivada da velocidade em relação ao tempo é igual a zero, e a derivada da pressão dinâmica em relação ao tempo é igual a zero. Diz-se que o regime de escoamento é permanente ou estacionário, certo? Então, sempre que aparecer o termo estacionário na literatura, ele está se referindo a um escoamento permanente, onde as variáveis não se alteram com o tempo. O escoamento transiente, não, ele já seria o contrário. Essas variáveis primordiais, que são velocidade e pressão, elas se alteram com o tempo. Então, a derivada da velocidade em relação ao tempo é diferente de zero, e a derivada da pressão em relação ao tempo é diferente de zero. Esse diferente de zero significa que pode ser tanto positivo quanto negativo. Por exemplo, se a variação de velocidade com o tempo for positiva, significa que a velocidade está aumentando com o tempo. Se a variação de velocidade em relação ao tempo for negativa, significa que a velocidade está diminuindo com o passar do tempo. Então, sempre que essas variações forem diferentes de zero, nós estamos em regime de escoamento transiente. Veja que é um regime classificado em relação ao tempo, certo? Em relação ao tempo, tanto que ocorrem aqui as variações, as derivadas temporais. Certo, pessoal? Então, é sempre em relação ao tempo, a variação das variáveis com o tempo. Aqui, por exemplo, nós temos uma caixa d'água, um registro aqui que vai liberar ou bloquear o escoamento. Aqui um outro registro também que nesse caso está aberto, uma válvula que está aberta e vai liberar ou bloquear o escoamento, certo? Se esse registro gira a ponto dessa estrutura aqui, ó, essa estrutura que a gente mostra aqui, tá vendo? Se há uma manobra no registro, se essa estrutura ela assume essa posição aqui, ó, essa posição, ela bloqueia o escoamento. Então, ela interrompe o escoamento nessa seção. Então, veja que do jeito que está mostrado na figura, a válvula está aberta, ela permite a passagem de fluido ao longo dessa tubulação, certo? Então, vamos imaginar uma primeira situação onde essa válvula está aberta. Com o escoamento turbulento, nós vamos perceber que as velocidades instantâneas, elas sofrem oscilações, mas oscilações em torno de uma média uniforme, de uma média praticamente constante, certo? Então, com a válvula aberta, né? Então, se nós tirarmos a média das velocidades instantâneas, por exemplo, nesse ponto aqui, ó, vamos pegar que essa velocidade ela é medida aqui nesse ponto, ó, nessa seção transversal. Vou até colocar aqui com outra cor para destacar melhor. A velocidade ela vai ser medida aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, da seção transversal, nesse pontinho vermelho, tá? Então, se nós observarmos aí, nesse ponto, essa velocidade medida nesse ponto, né? Então, vamos até anotar a velocidade no pontinho vermelho lá, ó. As velocidades instantâneas, elas sofrem oscilações graças a flutuações turbulentas, mas a média temporal é praticamente constante, certo? Então, nós temos nessa primeira situação um escoamento em regime permanente. O escoamento é considerado em regime permanente porque a média temporal ela se mantém constante. A velocidade média temporal ela se mantém constante com o passar do tempo. Lógico que as velocidades instantâneas variam com o tempo por se tratar de um escoamento permanente. De um escoamento turbulento, desculpe, né? Então, as velocidades instantâneas variam com o tempo por se tratar de um escoamento turbulento, mas a média temporal, ela se mantém constante, indicando que o escoamento é permanente. Numa segunda situação, essa válvula ela vai ser fechada, então esse registro ele vai sendo fechado aos poucos, olha, ele vai sendo fechado aos poucos, né? Há uma manobra desse registro para que aos poucos ele seja fechado.
Isso vai nos levar a uma diminuição do valor da velocidade nesse ponto vermelho, porque o registro está sendo fechado a montante, lá em cima, certo? Então essa velocidade ela vai diminuir com o passar do tempo, mas vai diminuir de forma instantânea, sofrendo oscilações, mostrando que o escoamento é turbulento. Mas se tirarmos uma média desses perfis instantâneos, nós vamos verificar que a velocidade média temporal, esse gráfico em azul aqui, está diminuindo com o passar do tempo. Então, quando essa velocidade média temporal diminui com o passar do tempo, ela está sofrendo variações com o tempo, no caso, variações negativas, certo? Então, a variação da velocidade média temporal, nesse ponto, ou seja, seria a variação da U-barra com o tempo, ela é negativa, porque essa velocidade está diminuindo com o passar do tempo, e isso vai caracterizar um regime de escoamento transiente, haja vista que essa variação com o tempo ela não é igual a zero, certo? Então, durante o fechamento dessa válvula, nós temos um regime de escoamento transiente. E depois que a válvula for reaberta de novo, o regime de escoamento ele passa a ser transiente até que se mantenha um equilíbrio, que se chegue a um equilíbrio onde a velocidade média temporal se mantenha constante. E, então, o regime passaria de transiente para permanente. Certo, pessoal? Seria algo assim, ó, se nós colocarmos aqui em forma de um diagrama. Aqui o tempo, aqui um diagrama da velocidade média temporal naquele ponto, seria a velocidade média temporal naquele ponto lá. E podemos também fazer um perfil, que seria um perfil semelhante, em vez de trabalharmos com um ponto, a gente poderia trabalhar com uma seção transversal. A análise também é válida. Quando, em vez de trabalhar com um ponto, a gente trabalha com a seção transversal. Aí, na seção transversal, a gente teria a velocidade média V na seção transversal, certo? A velocidade U-barra é a velocidade no ponto. A velocidade V maiúscula é a velocidade V na seção transversal, a velocidade representativa de uma determinada seção transversal. Então, esse gráfico que é feito com a velocidade pontual também pode ser feito com a velocidade média na seção transversal. Então, veja aqui, ó, a válvula está fechada no instante zero, nesse exemplo que eu estou dando, a válvula está fechada. O pessoal começa a abrir a válvula. O que acontece com a velocidade? A velocidade vai sofrendo um aumento com o tempo, certo? Então, essa velocidade ela vai sofrendo um aumento com o tempo. Até chegar em uma certa posição, onde a válvula já ficou aberta há um certo tempo, essa velocidade se estabiliza, certo? Então, aqui ó, nós temos de 0 até T1, um instante de abertura da válvula, onde o escoamento se comporta como transiente, porque as velocidades sofrem variações com o tempo, certo? Depois que a válvula já está aberta e aquele regime já se estabeleceu, a velocidade ela se mantém praticamente constante com o tempo. Então, nós temos um regime de escoamento permanente, certo? Então, nessa faixa onde a velocidade é praticamente constante com o tempo, o regime de escoamento é permanente. Depois de um certo tempo, vamos chamar de T2, é feito o fechamento da válvula, é o que nós verificamos aqui, ó. Esse seria o instante aqui T2, por exemplo, que seria um instante de fechamento da válvula. Aí as velocidades médias temporais e também as velocidades médias na seção transversal voltam a diminuir até zerar quando a válvula está totalmente fechada, certo? Então nós temos novamente um regime de escoamento transiente com o fechamento da válvula. Então aqui a gente teria a abertura da válvula, gerando esse escoamento transiente, e aqui o fechamento da válvula, gerando esse escoamento transiente no sentido de decaimento das velocidades com o tempo. Bom, a mesma coisa acontece com canais durante eventos de precipitação. Então, esse diagrama em azul, que é mostrado aqui nesse gráfico, é o chamado hietograma, que é a variação da chuva com o tempo. Ele mostra a distribuição da chuva em determinado local com o tempo. A chuva, conforme vocês vão estudar em hidrologia aplicada, ela é quantificada em milímetros, certo? Então, como cai a chuva em determinada bacia, em determinado local, com o passar do tempo? Ele mostra que a maior parte da chuva aconteceu aqui, por exemplo, nesse determinado instante, que é o instante de pico do hietograma. À medida que a chuva cai em determinada bacia, ela vai provocar um aumento da vazão nos rios que cruzam aquela bacia, né? que escoam por aquela bacia. Então, durante eventos de precipitação, há uma indução do aumento da vazão nos rios. A vazão nos rios
seria a relação entre o volume de água que escoa com o tempo, tá? Então, é a relação entre o volume de água que passa em determinada seção em relação ao intervalo de tempo. Quanto maior a vazão, mais volume passa em relação ao tempo. Portanto, mais água está escoando naquele rio. E a unidade é a unidade de volume por unidade de tempo, portanto, o metro cúbico por segundo, né? Metro cúbico seria a unidade aqui de volume no sistema internacional e o segundo a unidade de tempo no sistema internacional. A vazão é dada em metro cúbico por segundo. Então, eventos de precipitação, eventos de chuva em determinada área vão produzir o aumento das vazões no rio. Então, nós temos nesse intervalo aqui, ó, um escoamento transiente, desde esse ponto até esse ponto, porque as vazões sofrem alterações com o tempo, conforme vocês podem ver, certo? Há um trecho de crescimento do hidrograma. O hidrograma é o gráfico verde, é o gráfico que mostra a variação da vazão na seção do rio. Por exemplo, vamos imaginar essa seção AA desse rio, né? A variação da vazão nessa seção AA com o tempo. Então, há uma fase de crescimento, onde a vazão atinge um valor de pico. Esse é um instante crítico, onde esse rio vai ter uma tendência maior de transbordar, porque a vazão que vai passar por aquela seção transversal é grande, é a maior vazão verificada naquele evento. E depois, com o passar da chuva, depois que a chuva termina, o hidrograma entra numa fase de recessão, onde as vazões caem, certo? Até chegar de novo a uma situação onde as vazões praticamente não se alteram com o tempo, numa situação de regime permanente. Então, nós teríamos aqui uma situação inicial, a chuva, onde as vazões são as vazões numa determinada seção transversal, tá? Então, o que nós estamos mostrando aqui, por exemplo, é a vazão na seção AA. Elas praticamente se mantêm constantes com o tempo, portanto, o regime é permanente. Depois, com a chuva, essas vazões crescem, depois diminuem. Nós temos uma variação da vazão com o tempo, o regime é transiente. E depois da passagem dessa chuva, depois que essa chuva já passou há muito tempo, há uma tendência novamente de estabilizar a vazão na calha do rio, naquela seção AA. O escoamento volta a ter características de escoamento permanentes que vão ser perturbados novamente se houver outra chuva naquela bacia, certo? Então, temos variações de vazão com o tempo, que é a principal característica de escoamentos transientes em canais, em condutos livres, certo? Vamos ver aqui, ó, o que acontece, por exemplo, antes da chuva e o que acontece depois da chuva, durante a chuva. Durante a chuva a gente percebe que há um certo transbordamento desse canal. Então o canal ele acaba transbordando e esses transbordamentos são tão maiores quanto maiores forem as vazões de pico. Vamos ver esses filmes aqui que eles podem ilustrar para a gente as situações de regime permanente, situações de regime transiente. Então aqui, ó, durante o evento de precipitação onde o canal transborda, então vocês vão ver que com o passar do tempo há um transbordamento desse canal, mostrando que as vazões nas seções transversais são vazões que aumentam. Tanto que a calha daquele canal, que a calha desse rio, ela não consegue suportar a grande quantidade de água que passa nela e acaba transbordando. Então são situações de regime de escoamento transiente, onde as vazões se alteram com o tempo. Veja que aqui, ó, começa a haver esse transbordamento. Então, provavelmente nessa imagem, né, nesse canal, existe um dique, certo? Uma estrutura lateral que segura a água. E esse dique transbordou. É o que a gente passa a notar a partir desses instantes, onde começa a ter um alagamento dessa região, dessa cidade, com o transbordamento desse dique. Então, em todas essas situações, nós vamos voltar ao filme aqui desde o começo. Aqui o canal está em regime permanente, certo? Com a chuva naquela bacia, ele começa a transbordar, até chegar a um instante onde há a ruptura desse dique. Esse dique ele sofre galgamento, a água passa por cima dele. E aí o alagamento naquela região, naquela zona, fica um alagamento bastante extenso, né? Com o transbordamento desse dique. Então essas são situações onde as vazões nas seções variam com o tempo. Portanto, nós temos uma situação de regime de escoamento transiente. Essa situação só vai parar quando a chuva terminar depois de um certo tempo e as vazões voltarem a se estabilizar naquelas seções transversais. Tudo bem, pessoal? Então, esses eventos de transbordamento, de enchentes, são eventos típicos de escoamentos transientes em condutos livres, em canais. Vamos voltar aqui.
Aqui a gente tem um outro evento típico que é a ruptura de barragem. Nós temos uma barragem aqui que vai se romper e após a ruptura surge uma onda de ruptura que se propaga para jusante da barragem, então uma onda normalmente devastadora, catastrófica, né, que se propaga para a jusante da barragem. Então esses eventos de ruptura de barragem condicionam também escoamentos transientes, onde as vazões aumentam com o passar do tempo. Veja ali que há uma propagação, conforme nós podemos ver, de uma onda de ruptura, atingindo inclusive essa região urbana aqui. Produzindo alagamentos, né? Bom, o regime é transiente. Nota que há um avanço dessas regiões inundadas com o passar do tempo graças à ruptura dessa barragem. Nós vamos perceber aqui no início do filme, vamos voltar aqui, que aqui tem uma quantidade maior de água, tem uma barragem que se rompeu aqui, ó, e essa onda de ruptura ela começa a percorrer no sentido montante-jusante, certo? E inicialmente arrastando com as suas elevadas tensões cisalhantes tudo que aparece na frente e, num segundo momento, inundando regiões já com tensões cisalhantes menores, depois que a frente da onda passou. A frente da onda é devastadora, ela arrasta, graças ao cisalhamento, tudo que ela vai encontrando pela frente. As tensões cisalhantes são altíssimas naquela frente de propagação. Depois que passa a frente de propagação, surgem as inundações. Então nós temos ali situações onde há variações de vazão com o tempo, portanto o regime de escoamento é transiente. Vamos ver nesse próximo filme. Aqui ele não conseguiu abrir. Nós vamos tentar abri-lo aqui com outro programa. Nesse filme a gente vê também um perfil típico de propagação de onda de ruptura. Então existe aqui uma barragem, certo? A barragem que foi rompida, né? Então há uma ruptura aí de Sunnydale, da barragem de Sunnydale. Aqui está a barragem, essa barragem ela sofre uma ruptura e a gente vê na lateral do rio, o perfil do rio, o que acontece após essa ruptura, a propagação da onda de ruptura. Olha lá, a onda de ruptura se propagando para jusante. Então essa frente de onda, principalmente quando nós observamos as regiões mais próximas da barragem, vamos ver aqui que eu vou parar o filme. Aqui, essa frente de onda, essa parte frontal dessa onda de ruptura, ela é extremamente devastadora porque ela arrasta com elevadas tensões cisalhantes aquilo que ela encontra pela frente. As tensões cisalhantes são altíssimas durante a passagem dessa frente da onda de ruptura, certo? Essa onda ela vai tendendo a se amortecer à medida que ela propaga para jusante, caracterizando um escoamento onde há um aumento gradual das vazões para jusante, nas regiões de jusante. Portanto, um escoamento caracterizado como transiente. Então, isso aí no perfil do rio, a gente verifica a propagação dessa onda de ruptura de barragem. Depois, com o passar do tempo, o escoamento volta a se estabilizar novamente, voltando ao regime permanente, certo? Mas durante aquela passagem da onda de ruptura, o escoamento é caracterizado como escoamento transiente. Vamos observar esse último filme para a gente dar mais exemplos de escoamentos transientes e permanentes aí, em canais, né? Em condutos livres. Aqui, ó, nós temos então vetores de velocidade, certo? Que se deslocam em direção a uma barragem. Nós temos aqui uma barragem e aqui um canal de derivação lateral que faz a derivação de parte dessa água lateralmente para esse rio, certo? Então tem uma barragem e parte dessa água desviada nesse sentido desse rio aqui. Então nós notamos, ó, nesse filme que há variações dessa velocidade com o tempo. Vamos ver aqui os instantes iniciais. Essa é uma simulação computacional, então a gente nota um aumento dessas velocidades com o tempo, até se chegar a uma situação onde as velocidades praticamente se estabilizam nessa região. Aqui, ó, nós estamos numa situação onde as velocidades praticamente não mudam com o tempo. Os vetores de velocidade e a própria cor que ilustra a magnitude, o tamanho dessas velocidades, praticamente não muda mais nas suas regiões com o passar do tempo. Olha, vou deixar o tempo correr aqui e nós vamos perceber que essas velocidades praticamente não mudam mais. Ó.
Bom, praticamente ficaram constantes as velocidades. Significa que nessa situação nós já estamos em regime permanente, onde as velocidades não mais se alteram com o tempo. Então há uma situação inicial onde há uma variação dessas velocidades com o tempo, conforme a gente pode ver aqui, ó, essas velocidades estão variando ainda com o tempo, até uma condição de estabilidade, onde elas praticamente não variam mais com o tempo. Ela ainda está sofrendo pequenas variações. A partir daqui, desse momento, elas não mais variam, elas não estão variando mais. Vocês podem ver que o tempo está correndo e essas velocidades não estão variando mais. Significa que estamos já em uma condição de regime permanente, certo? Sem variações de velocidade com o tempo. Tudo bem, pessoal? Bom, o tempo ainda corre e essas variações são praticamente imperceptíveis. Na sequência, nós vamos fazer agora a classificação do escoamento em relação a outro critério, em relação ao espaço. Veja que até aqui nós fizemos a classificação em relação ao grau de turbulência ou em relação ao grau de instabilidade. Ele é turbulento, laminar ou escoamento de transição. Fizemos a classificação em relação ao tempo, a variações temporais, onde o escoamento pode ser permanente ou transiente. E vamos fazer classificações em relação ao espaço, onde o escoamento pode ser uniforme ou variado, certo? Então, são classificações agora específicas em relação ao espaço, porque as derivadas de velocidade são feitas em relação ao espaço, em relação a ds, certo? Relações espaciais. Então, o escoamento ele é considerado uniforme quando o vetor velocidade, e aqui nessa classificação, a variável escolhida é basicamente o vetor velocidade, a velocidade do escoamento, tá? Então, quando o vetor velocidade não se altera ao longo do escoamento, entre diferentes pontos do escoamento, veja que não estamos falando mais em relação ao tempo, estamos falando em relação ao espaço, portanto, ao longo do escoamento. Se não houver alteração do vetor velocidade, o escoamento ocorre em regime uniforme. Variação com espaço, variação de velocidade com espaço é zero. Se esse vetor velocidade se altera ao longo do escoamento, entre diferentes seções sucessivas de um escoamento, se há alteração do vetor velocidade nesse espaço, esse escoamento é variado, certo? Então aqui a variação do vetor velocidade com espaço é diferente de zero. Pode ser positiva quando a velocidade aumenta ao longo do escoamento, pode ser negativo quando a velocidade diminui ao longo do escoamento. Mas é uma alteração espacial, não é uma alteração temporal. Vamos mostrar aqui alguns exemplos para a gente entender melhor isso. Temos um escoamento em conduto forçado, onde o diâmetro da tubulação se mantém constante no trecho estudado, certo? Nessa situação, nós temos uma velocidade V1 igual à velocidade V2. Então, não há alteração entre as velocidades nessas duas seções. Isso se a vazão aqui for mantida constante, certo? Nessa situação de vazão constante, tanto aqui quanto aqui, nós temos uma vazão que não se altera com o tempo, certo? Ou seja, a variação dessa vazão com o tempo é zero. Aqui também a variação dessa vazão com o tempo é zero. Isso vai nos dizer que, em relação ao tempo, o regime é permanente. Nos dois casos, é permanente aqui e permanente aqui, em relação ao tempo. Essa é uma classificação temporal. A vazão não se altera com o tempo. Então, em situações onde a vazão não se altera com o tempo, onde nós temos regime de escoamento permanente, se não houver variação do diâmetro ao longo do espaço, as velocidades são iguais. Então, a velocidade nessa seção transversal, a velocidade V1, ela vai ser igual à velocidade nessa seção transversal, a velocidade V2. Se não há variação da velocidade no espaço, o regime de escoamento aqui é uniforme. Então, nesse exemplo, pessoal, nós temos um regime de escoamento permanente em relação ao tempo e uniforme em relação ao espaço. Não vamos confundir uniforme com permanente, são classificações diferentes. Essa aqui, permanente em relação ao espaço, uniforme em relação ao tempo, certo? Então, o escoamento ele é permanente em relação ao tempo e uniforme em relação ao espaço. Nessa situação de baixo, há diferenças de diâmetro. O diâmetro da seção 1
ele é um diâmetro maior do que o diâmetro da seção 2, conforme nós observamos ali, certo? Então, as velocidades vão ser diferentes em função dessa mudança de diâmetro. Então, vai haver entre a seção 1 e a seção 2 variações de velocidade no espaço, levando o escoamento a uma situação de ser variado. Então, o escoamento, nesse caso, ele é permanente no tempo, porém variado no espaço, porque as velocidades variam ao longo de seções transversais sucessivas. O escoamento aqui, então, ele é permanente em relação ao tempo e variado em relação ao espaço. Quando analisarmos a formulação diferencial, nós vamos ver por que a velocidade V2, nesse caso, vai ser maior do que a velocidade V1. Aqui nós temos escoamento em um canal, em um rio, em uma calha de rio. Então nós temos aqui curvas de nível dessa região e um rio que escoa por essa região. O que acontece nos rios, pessoal? Os rios, eles são esculpidos pela própria passagem da água durante milhões de anos, né? Então, esses processos de erosão e sedimentação causados pela água ao longo de milhões de anos vão esculpindo a calha dos rios. Em outra palavra, as calhas dos rios, elas têm formas irregulares. Elas não são exatamente retangulares, trapezoidais ou triangulares. Elas têm formas irregulares, porque elas foram esculpidas pela própria água do rio, portanto, pela natureza, o que vai lhes conferir uma forma irregular. Ela tem rugosidades irregulares. Locais onde o fundo de rio tem mais pedra, local onde o fundo de rio tem mais areia, locais onde a vegetação lateral ela entra para dentro do rio, aquele capim que entra para dentro do rio, certo? Então há também essas alterações de rugosidade ao longo do espaço. E além disso, há alterações de declividade. Há locais onde o fundo do rio está mais inclinado, locais onde o fundo do rio está mais horizontal, locais onde o fundo do rio está extremamente inclinado, são locais de cachoeiras, locais de quedas d'água, certo? Então essa série de variações, sejam na forma das seções transversais, que são irregulares, no fundo do rio, que tem declividades diferentes e que mudam em trechos pequenos, né? Entre um trecho e outro há grandes variações de declividade, inclusive trechos de cachoeira, e em função da presença de rugosidades diferentes, de materiais diferentes que estão ali em contato com a água desse rio, pedra, areia, vegetação, certo? Então esses fatores, essas características vão condicionar que o escoamento em calhas de rios naturais são escoamentos que sofrem alterações no espaço. As velocidades mudam no espaço. Muito embora a vazão possa até ser constante, ou seja, podemos ter uma situação onde o regime, de novo, é permanente no tempo, com a vazão constante, sem mudar no tempo, que ocorre quando não está chovendo, por exemplo, em uma determinada região, certo? E ele pode ser variado no espaço, porque há alterações de seção transversal, há alterações de declividade e há alterações de rugosidade, certo? Então, o escoamento nos rios, ele é altamente variado, ele sofre grandes variações de velocidade entre uma seção e a outra seção para frente, por exemplo, entre as diversas seções consecutivas. As velocidades médias nessas seções são velocidades diferentes. Aqui a gente tem uma velocidade V1, aqui a gente vai ter uma velocidade V2, diferente de V1. E aqui a gente vai ter uma velocidade, por exemplo, Vn, que vai ser diferente de todas as outras velocidades, haja vista que as condições ao longo do espaço mudam para os rios, certo? Vamos ver aqui, por exemplo, um perfil, né, de escoamento em determinado rio. Veja que as declividades são altamente variáveis. Nós temos um trecho de baixa declividade, ó, veja que aqui, por exemplo, nós temos um trecho praticamente horizontal desse rio. Nesses trechos horizontais, a profundidade da água tende a ser maior. Então, nós temos uma maior profundidade da água, uma maior altura da lâmina da água. Então, ela tende a ser grande em locais onde o rio é plano, certo? E tende a ter uma profundidade baixa em locais onde o rio tem maior declividade. Vamos pegar aqui um trecho de maior declividade. Esse trecho, por exemplo, aqui, a declividade é maior. Então, as profundidades são menores nos trechos de maior declividade. E os rios ainda têm pequenas quedas d'água, pequenos degraus, conforme nós podemos ver, certo? O que vai condicionar a profundidades cada vez menores. Veja que nesse exemplo, que é o mais extremo, onde a gente tem efetivamente uma cachoeira, uma queda d'água maior, a profundidade da água é muito pequena. A profundidade seria essa distância aqui, ó, muito pequena, certo? Porque nós temos um escoamento praticamente vertical nessa
região, certo? Então veja que ao longo do espaço as profundidades mudam com o tempo e, consequentemente, as velocidades mudam com o tempo. Aqui a gente vai ter uma velocidade V1, que é diferente de uma velocidade V2. E aqui nessa queda d'água, sim, nós vamos ter uma velocidade bem grande, uma velocidade V3, que vai ser provavelmente a maior velocidade nesse trecho, que é a região da queda d'água, certo? Então, nesse local, uma velocidade V3, que é maior do que as outras velocidades. A alteração de velocidade no espaço, a alteração de profundidade do escoamento no espaço. Portanto, o regime de escoamento em rios é um regime variado no espaço. Tudo bem, pessoal? Aqui, mais uma vez, a gente mostra, né, naquele rio, naquele mesmo exemplo, tá, as distribuições de velocidade no espaço, em relação ao comprimento do canal. Veja como que as velocidades mudam ao longo do espaço, certo? E a vazão é praticamente constante nesse trecho. Aqui há um degrau, um aumento de vazão, que é esse diagrama vermelho, que ele é condicionado pela entrada de afluentes. Então, os rios naturais, eles têm entradas de afluentes, né, de pequenos canais que desaguam neles. E esses pequenos canais contribuem para aumentar a vazão nesses rios. Mas veja que o trecho aqui, por exemplo, ele tem praticamente uma vazão que não se altera, a vazão é praticamente constante, mas as velocidades se alteram muito, porque as características das seções, das declividades e das rugosidades são altamente modificadas ao longo do espaço. Aqui, nesse diagrama em cinza, a gente tem variações das tensões cisalhantes nas paredes. As maiores tensões normalmente verificadas onde as velocidades tendem a ser maiores, certo? Então, todas essas variáveis se alterando no espaço, caracterizando um regime que é variado, regime de escoamento variado. As velocidades, as tensões, as profundidades sofrem alterações no espaço. Mas a classificação é basicamente feita em relação à velocidade do escoamento. Se a velocidade se alterar no espaço, o regime de escoamento já é considerado variado. Aqui, mais uma vez, nós notamos um escoamento em cima de um local de rio barrado com uma barragem de nível, uma barragem vertedora. Aquela pequena barragem, né, que produz aquele alagamento, aquela região de remanso, que permite a inundação permanente de uma tubulação de tomada de água. A água passa por cima dessa pequena barragem de nível. Veja que aqui as profundidades são praticamente iguais, elas não mudam em relação à mudança de espaço. Então, nós podemos ter um regime de escoamento uniforme, as velocidades são praticamente iguais nessas situações. Aqui, há uma mudança já de profundidade em relação ao espaço. Nota que é um aumento gradual dessa velocidade, dessa profundidade em relação ao espaço. E isso acaba produzindo mudanças de velocidade entre uma seção e outra. Como essa mudança de profundidade é uma mudança suave, nós temos uma região de remanso, chamada de região de remanso, que é aquela região que foi represada pela barragem de nível, certo? Então, aquele represamento causa uma região de variações suaves de profundidade, chamada região de remanso ou zona de remanso. O escoamento é gradualmente variado, porque essas variações de velocidade e de profundidade são pequenas ao longo do espaço, certo? Aqui nós temos um escoamento que é bruscamente variado. A velocidade ela sofre grandes variações ao longo do espaço, e essas profundidades do escoamento sofrem grandes variações ao longo do espaço, nessa região onde a água passa por cima da barragem de nível. Aqui há novamente variações mais suaves da profundidade e, portanto, da velocidade. O escoamento volta a ser gradualmente variado. Aqui surge um fenômeno chamado de ressalto hidráulico, que depois a gente vai comentar com mais detalhes, e vocês vão ver com mais detalhes esse fenômeno também em hidráulica geral, certo? Que é uma região onde há variações muito bruscas de profundidade. Por isso que o escoamento é considerado bruscamente variado. E depois de uma certa distância, ele passa a ter, nesse exemplo, profundidades praticamente constantes com o tempo, que vai acabar levando a velocidades praticamente iguais. Profundidades praticamente constantes com o espaço. Tá? Vamos corrigir o que eu acabei de dizer aqui. As profundidades são praticamente constantes em relação ao espaço,
que vai levar a velocidades praticamente constantes ao longo do espaço. O escoamento volta a ser uniforme novamente, certo? Então, em regimes de escoamento em canais, nós temos grandes transições entre escoamento uniforme e escoamento variado. E isso pode também aparecer em condutos forçados, principalmente lá nos condutos forçados, se houver mudança de diâmetro.